Quando o Senhor vosso Deus tiver destruído as nações cuja terra ele vos está dando, e quando vós as tiverdes expulsado e vos estabelecido nas suas cidades e nas suas casas, então separai para vós 3 cidades no meio da terra que o Senhor vosso Deus vos dá para possuirdes. Calculai as distâncias e dividireis em 3 partes a terra que o Senhor vosso Deus vos dá como herança, para que todo homicida possa fugir para lá. Esta é a lei acerca do homicida que fugir para lá, a fim de salvar a vida, quem matar o seu próximo involuntariamente, sem ter sido seu inimigo no passado. Por exemplo, um homem pode ir com o seu próximo ao bosque para cortar lenha, e ao brandir o machado para derrubar uma árvore, a lâmina solta-se do cabo, atinge o próximo e o mata. Esse homem poderá fugir para uma dessas cidades e salvar a sua vida. Do contrário, o vingador do sangue poderia persegui-lo no ardor da sua ira, alcançá-lo se o caminho for longo e matá-lo, embora ele não mereça a morte, pois não odiava o seu próximo anteriormente. Por isso eu vos ordeno: separai para vós 3 cidades. Se o Senhor, vosso Deus, ampliar o vosso território, como jurou aos vossos antepassados, e vos der toda a terra que prometeu dar-lhes, porque obedecerdes cuidadosamente a todos estes mandamentos que hoje vos ordeno, amando o Senhor vosso Deus, e andando sempre nos seus caminhos, então acrescentareis mais 3 cidades além dessas 3. Fazei isso para que não se derrame sangue inocente no meio da vossa terra que o Senhor vosso Deus vos dá por herança, e assim não sejais culpados de sangue. Mas, se alguém por ódio armar cilada ao seu próximo, atacar e matar, e depois fugir para uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade mandarão buscá-lo, tirá-lo, hão dali, e o entregarão nas mãos do vingador do sangue para que morra. Não tenhais piedade dele. Assim eliminareis de Israel a culpa do sangue inocente, e tudo vos irá bem. Não desloqueis os marcos antigos do vosso próximo, colocados pelos vossos antepassados na herança que receberdes na terra que o Senhor vosso Deus vos dá para possuirdes. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém por qualquer crime ou delito que tenha cometido. Toda questão será decidida pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha maliciosa se levantar contra alguém para acusá-lo de um crime, as 2 pessoas envolvidas na disputa apresentar-se-ão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que estiverem em função naquela época. Os juízes investigarão minuciosamente, e se a testemunha for mentirosa e tiver dado falso testemunho contra o seu irmão israelita, então fareis a ela o que ela pretendia fazer ao seu irmão. Assim, eliminareis o mal do vosso meio. O restante do povo ouvirá isso, terá medo, e nunca mais se cometerá tamanho mal no vosso meio. Não tenhais piedade. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio, capítulo 20. Quando sairdes à guerra contra os vossos inimigos, e vedeis cavalos e carros, e um povo mais numeroso do que vós, não tenhais medo deles, porque o Senhor vosso Deus, que vos fez subir da terra do Egito, estará convosco. Quando estiverdes prestes a entrar em combate, o sacerdote se apresentará e falará ao povo, dirá: Ouvi, ó Israel, hoje vos aproximais do combate contra os vossos inimigos. Não desanimeis o coração, não temais, não vos assusteis nem vos aterrorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco para pelejar por vós contra os vossos inimigos e para vos dar a vitória. Os oficiais falarão ao povo dizendo: Há alguém que construiu uma casa nova e ainda não a dedicou? Volte para casa, para que não morra na batalha, e outro a dedique. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não começou a desfrutá-la. Volte para casa, para que não morra na batalha, e outro a desfrute. Há alguém que se comprometeu com uma mulher e ainda não a tomou por esposa. Volte para casa, para que não morra na batalha, e outro a tome. Os oficiais acrescentarão ainda: há alguém medroso e de coração desanimado,
volte para casa, para que o coração dos seus irmãos não se desanime como o dele. Quando os oficiais terminarem de falar ao povo, nomearão comandantes para as tropas. Quando vos aproximardes de uma cidade para atacá-la, oferecereis primeiro a paz. Se aceitarem e vos abrirem as portas, todo o povo que nela se encontrar vos ficará sujeito a trabalhos forçados e vos servirá. Se não fizerem paz convosco e vos declararem guerra, então a sitiareis. Quando o Senhor, vosso Deus, a entregar nas vossas mãos, passareis ao fio da espada todos os homens que nela houver. Quanto às mulheres, às crianças, ao gado e a tudo que estiver na cidade, todo o seu despojo, tomareis para vós como presa, e usareis do despojo dos vossos inimigos que o Senhor, vosso Deus, vos deu. Assim fareis a todas as cidades que estiverem muito longe de vós, e que não pertençam às cidades destas nações aqui próximas. Porém, nas cidades das nações que o Senhor, vosso Deus, vos dá por herança, não deixareis com vida nenhum ser que respira. Destruireis completamente os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, como o Senhor vosso Deus vos ordenou, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as abominações que cometem a seus deuses, e assim pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiardes uma cidade por muitos dias, combatendo contra ela para a tomar, não destruireis as suas árvores, aplicando-lhes o machado, porque delas podereis comer, não as cortareis. Por acaso as árvores do campo são pessoas, para que as sitieis? Somente as árvores que souberdes que não dão fruto comestível podereis destruir e cortar, para construirdes obras de cerco contra a cidade que guerreia convosco, até que ela caia. Deuteronômio, capítulo 21. Se na terra que o Senhor vosso Deus vos dá para possuirdes, for encontrado alguém assassinado, caído no campo, e não se souber quem o matou, sairão os vossos anciãos e os vossos juízes, e medirão a distância até as cidades ao redor do morto. Os anciãos da cidade mais próxima do cadáver tomarão uma novilha que nunca tenha sido usada no trabalho, nem tenha puxado jugo, e a levarão a um vale que nunca tenha sido lavrado nem semeado, e onde haja um riacho perene. Ali, no vale, quebrarão o pescoço da novilha. Os sacerdotes levitas se aproximarão, porque o Senhor, vosso Deus, os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor, e para decidirem toda controvérsia e toda questão de violência. Todos os anciãos daquela cidade mais próxima do morto lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado no vale e declararão: as nossas mãos não derramaram este sangue, nem os nossos olhos o viram derramar. Senhor, aceita a expiação em favor do teu povo Israel que resgataste, e não imputes ao teu povo o sangue inocente. Assim o sangue será expiado. Desse modo, eliminareis do vosso meio a culpa do sangue inocente, fazendo o que é reto aos olhos do Senhor. Quando sairdes à guerra contra os vossos inimigos, e o Senhor vosso Deus os entregar nas vossas mãos, e tomardes cativos, se entre os cativos virdes uma mulher formosa e vos apaixonardes por ela, podereis tomá-la por esposa. Levá-la-eis para casa. Ela rapará a cabeça, cortará as unhas e tirará as vestes do cativeiro. Ficará na vossa casa e chorará por seu pai e por sua mãe durante um mês inteiro. Depois disso, vos unireis a ela. Sereis seu marido, e ela será vossa esposa. Se depois não vos agradar, deixá-la-ás ir para onde quiser. De modo nenhum a vendereis por dinheiro, nem a tratareis como escrava, visto que a humilhastes. Se um homem tiver duas esposas, amando uma e deixando de amar a outra, e ambas lhe derem filhos, mas o primogênito for filho da que não ama, quando repartir a herança entre os filhos, não poderá dar os direitos de primogenitura ao filho da esposa amada, preferindo-o ao filho da esposa não amada, que é o primogênito. Reconhecerá como primogênito o filho da esposa não amada, dando-lhe porção dobrada de tudo o que possuir, pois esse é o primeiro fruto da sua vigorosa idade. A ele pertence o direito de primogenitura.
Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz de seu pai nem à de sua mãe, e, mesmo castigado, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o tomarão e o levarão aos anciãos da cidade, à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é teimoso e rebelde, não dá ouvidos à nossa voz, é glutão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do teu meio. Todo Israel ouvirá e temerá. Se alguém, culpado de crime digno de morte, for executado e o seu corpo for pendurado num madeiro, não deixarás o seu cadáver pendurado no madeiro durante a noite. No mesmo dia o sepultarás, porque o que for pendurado é maldito de Deus. Não contaminarás a terra que o Senhor vosso Deus te dá por herança. Deuteronômio, capítulo 22. Deuteronômio, capítulo 22. Se vires o boi ou a ovelha do teu irmão israelita desgarrados, não os ignorarás, mas sem falta os levarás de volta ao seu dono. Se ele não morar perto de ti, ou se não souberes de quem são, levá-los-ás para a tua casa, e os guardarás até que o seu dono venha procurá-los. Então lhe-os restituirás. Farás o mesmo se encontrares o jumento dele, ou o manto dele, ou qualquer coisa que ele tenha perdido. Não os ignorarás. Se vires o jumento ou o boi do teu irmão israelita caídos no caminho, não os ignorarás. Ajudarás o dono a levantá-los. A mulher não vestirá roupa de homem, nem o homem vestirá roupa de mulher, porque o Senhor, teu Deus, abomina quem faz isso. Se no caminho encontrares um ninho de ave, seja em árvore ou no chão, e a mãe estiver sentada sobre os filhotes ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Poderás tomar os filhotes, mas deixarás a mãe ir livre, para que te vá bem e tenhas longa vida. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito ao redor do teu terraço, para que não tragas culpa de sangue sobre a tua casa, se alguém cair dali. Não semearás na tua vinha 2 espécies de semente, para que não se profane tudo, tanto a colheita como o produto da vinha. Não lavrarás com boi e jumento juntos no mesmo jugo. Não vestirás roupa de lã e linho misturados. Farás borlas nas 4 pontas do manto com que te cobres. Se um homem tomar uma mulher e depois de coabitar com ela a aborrecer, e lhe imputar coisas escandalosas, e difamar o seu nome dizendo: tomei esta mulher, mas, ao aproximar-me dela, não a achei virgem, então o pai e a mãe da jovem trarão aos anciãos da cidade à porta as provas da sua virgindade. O pai da jovem dirá aos anciãos: dei minha filha por esposa a este homem, mas ele a aborrece. Eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem a tua filha, porém aqui estão as provas da virgindade de minha filha. E exibirão o pano diante dos anciãos da cidade. Os anciãos daquela cidade tomarão o homem, o castigarão e lhe imporão uma multa de 100 siclos de prata, que darão ao pai da jovem, porque difamou uma virgem de Israel. Ela continuará sendo sua esposa. Ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Mas, se a acusação for verdadeira e não se acharem provas da virgindade da jovem, levá-la-ão à porta da casa de seu pai. E os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, porque cometeu loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do teu meio. Se um homem for encontrado deitado com mulher casada, morrerão ambos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Se um homem encontrar na cidade uma jovem virgem, desposada, e se deitar com ela, levareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A jovem, porque estando na cidade, não gritou por socorro, e o homem, porque violou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do teu meio. Mas, se for no campo que o homem encontrar a jovem desposada, e a violentar e se deitar com ela,
Morrerá somente o homem que fez isso. Nada farás à jovem. Ela não cometeu pecado digno de morte. Este caso é como o de quem se levanta contra o seu próximo e o mata. O homem encontrou-a no campo. A jovem desposada gritou, mas não houve quem a livrasse. Se um homem encontrar uma jovem virgem, não desposada, e violentando-a, se deitar com ela, e forem descobertos, o homem que se deitou com ela dará ao pai da jovem 50 siclos de prata. Ela será sua esposa, porque a violou. Não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Ninguém tomará a mulher de seu pai, nem levantará a coberta do leito de seu pai. Deuteronômio, capítulo 23. Nenhum homem mutilado por esmagamento ou corte dos testículos entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum filho de união proibida, nem mesmo a sua 10ª geração, entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum amonita ou moabita, nem mesmo a sua 10ª geração, entrará na Assembleia do Senhor. Porque não vos saíram ao encontro com pão e água no caminho, quando saístes do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor, teu Deus, não quis ouvir Balaão, antes converteu a maldição em bênção, porque o Senhor, teu Deus, te ama. Não buscarás a paz nem a prosperidade deles em todos os teus dias, para sempre. Não abominarás o edomita, pois é teu irmão. Não abominarás o egípcio, porque foste estrangeiro na sua terra. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração poderão entrar na Assembleia do Senhor. Quando acampares contra os teus inimigos, guardar-te hás de toda coisa impura. Se algum homem entre vós ficar impuro por emissão noturna, sairá para fora do acampamento e não entrará no meio dele. Porém, ao cair da tarde, banhar-se em água e posto o sol, entrará no acampamento. Terás um lugar fora do acampamento, para onde sairás. Entre os teus utensílios terás uma pá. Quando te sentares lá fora, cavarás com ela, e ao levantares, cobrirás os teus excrementos. Porque o Senhor, teu Deus, anda no meio do teu acampamento para te livrar e entregar-te os teus inimigos. O teu acampamento será santo, para que ele não veja coisa impura entre ti e se aparte de ti. Se um escravo se refugiar contigo, não o entregarás ao seu senhor. Morará contigo no meio de ti, no lugar que escolher em alguma das tuas cidades, onde lhe aprouver. Não o oprimirás. Nenhum israelita, homem ou mulher, se prostituirá como prostituta de santuário. Não trarás à casa do Senhor teu Deus o salário de prostituta nem o preço de um cão, para pagar qualquer voto, porque ambos são abominação ao Senhor teu Deus. Não emprestarás com usura ao teu irmão, seja dinheiro, seja mantimento, seja qualquer coisa que se empreste com usura. Ao estrangeiro poderás emprestar com usura, mas ao teu irmão não, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que puseres a mão na terra que estás entrando para possuir. Se fizeres um voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente tu exigirá, e em ti haverá pecado. Porém, se te abstiveres de votar, não haverá pecado em ti. O que sair dos teus lábios guardarás e cumprirás, conforme o voto que de tua vontade fizeste ao Senhor teu Deus com a tua boca. Se entrares na vinha do teu próximo, poderás comer uvas à vontade até te fartares, porém não as porás no teu cesto. Se entrares na seara do teu próximo, poderás colher espigas com a mão, porém não meterás a foice na seara dele. Deuteronômio, capítulo 24. Deuteronômio, capítulo 24. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não achar graça aos seus olhos, por haver ele achado nela coisa indecente, e lhe escrever uma carta de divórcio, e lhe a der na mão, e a despedir de sua casa, e se ela, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e se este também a aborrecer e lhe escrever uma carta de divórcio, e lhe a der na mão, e a despedir de sua casa,
ou se este último marido, que a tomou por mulher, vier a morrer, então o primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la por mulher, depois que foi contaminada, pois isso é abominação perante o Senhor. Não trarás pecado sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Se um homem recém-casado não será enviado à guerra, nem se lhe imporá qualquer obrigação pública, por 1 ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade da mulher que tomou. Não tomarás em penhor as 2 mós, nem mesmo a mó de cima, porque seria tomar em penhor a vida. Se alguém for surpreendido sequestrando um dos seus irmãos, dos filhos de Israel, e o tratar como escravo ou o vender, esse sequestrador morrerá. Assim eliminarás o mal do teu meio. Nas pragas da lepra, guarda-te de observar diligentemente tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas, segundo lhes ordenei, assim cuidarás de fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho, quando saístes do Egito. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para tomar o seu penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem a quem fizeste o empréstimo te trará para fora o penhor. Se for homem pobre, não te deitarás com o seu penhor. Ao pôr do sol, sem falta lhe o restituirás, para que durma no seu manto e te abençoe. Isso te será justiça diante do Senhor teu Deus. Não oprimirás o assalariado pobre e necessitado, seja ele dos teus irmãos ou dos teus estrangeiros que estão na tua terra, nas tuas cidades. No mesmo dia lhe pagarás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja pecado em ti. Os pais não serão mortos pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro nem do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembra-te de que foste escravo no Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu dali. Por isso te ordeno que faças isso. Quando ceifares a tua messe no teu campo, e esqueceres um feixe no campo, não voltarás para tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando bateres as tuas oliveiras, não voltarás a examinar os ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembra-te de que foste escravo na terra do Egito. Por isso te ordeno que faças isso. Deuteronômio capítulo 25. Quando houver contenda entre homens, e se chegarem ao tribunal para que os juízes os julguem, absolverão o justo e condenarão o culpado. Se o culpado merecer açoites, o juízo fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença com o número de açoites conforme a gravidade da sua culpa. Até 40 açoites lhe poderá dar, não mais, para que dando-lhe mais açoites do que estes, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. Não amordacarás o boi quando debulha o cereal. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do falecido não se casará com estranho fora da família. O irmão do marido a tomará e se ajuntará com ela, cumprindo os deveres de cunhado para com ela. O primogênito que ela der à luz perpetuará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não se apague de Israel. Mas, se o homem não quiser tomar a sua cunhada, esta subirá à porta, aos anciãos, e dirá: meu cunhado recusa perpetuar o nome de seu irmão em Israel. Não quer cumprir para comigo os deveres de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e falarão com ele. Se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos, tirar-lhe o calçado do pé e lhe cuspirá no rosto, e protestando dirá: assim se fará ao homem que não quer edificar a casa de seu irmão, e o seu nome se chamará em Israel
a casa do descalçado. Se 2 homens estiverem brigando e a mulher de um se aproximar para livrar o marido das mãos do que o fere, e ela estender a mão e o pegar pelas partes pudendas, cortar-lhe as a mão, não a pouparás. Não terás na tua bolsa 2 pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não terás em tua casa 2 efas diferentes, uma grande e uma pequena. Terás peso inteiro e justo, efa inteira e justa, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Porque o Senhor teu Deus abomina todo aquele que faz tais coisas, todo aquele que pratica injustiça. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e te atacou pela retaguarda todo o que ficava atrás, quando estavas cansado e exausto, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado repouso de todos os teus inimigos ao redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para a possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esquecerás. Deuteronômio capítulo 26. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e a tiverdes tomado posse dela, e nela vos estabelecido, tomareis dos primeiros frutos de tudo o que produz a terra que o Senhor vosso Deus vos dá, e os poreis numa cesta. Então ireis ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. E direis ao sacerdote que estiver em exercício naquele tempo: declaro hoje ao Senhor teu Deus que cheguei à terra que o Senhor jurou aos nossos pais que nos daria. O sacerdote tomará a cesta das vossas mãos e a porá diante do altar do Senhor vosso Deus. Então declarareis perante o Senhor vosso Deus: meu pai era um arameu errante, e desceu ao Egito com poucos homens e ali peregrinou, e se tornou uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, nos afligiram e nos impuseram duro trabalho forçado. Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e viu a nossa aflição, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, braço estendido, grande espanto, sinais e maravilhas. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Agora trago os primeiros frutos do solo que tu, Senhor, me deste. Poreis a cesta diante do Senhor vosso Deus, e vos prostrareis perante ele. Então vos alegrareis em todo o bem que o Senhor vosso Deus vos deu a vós e a vossa casa, vós, os levitas e os estrangeiros que se acham no vosso meio. Quando tiverdes acabado de separar o dízimo de todos os vossos produtos no 3º ano, o ano do dízimo, dareis ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam nas vossas cidades e se fartem. Então direis perante o Senhor vosso Deus: tirei o que era consagrado da minha casa, e o dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me ordenaste. Não transgressi nenhum dos teus mandamentos, nem me esqueci deles. Não comi dele em meu luto, nem o removi estando impuro, nem o ofereci aos mortos. Obedeci à voz do Senhor meu Deus. Fiz tudo conforme me ordenaste. Olha desde a tua santa morada, desde o céu, e abençoa o teu povo Israel e a terra que nos deste, como juraste aos nossos pais, terra que mana leite e mel. O Senhor teu Deus te ordena hoje que cumpras estes estatutos e juízos. Guarda-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje declaraste que o Senhor é teu Deus, e que andarás nos seus caminhos, e que guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos, e que ouvirás a sua voz. E o Senhor te declarou hoje que tu és povo dele, propriedade particular, como te prometeu, para que guardes todos os seus mandamentos, e que te porá por alto sobre todas as nações que criou, em louvor, em nome e em glória. E que serás um povo santo ao Senhor teu Deus, como ele te prometeu. Deuteronômio capítulo 27. Moisés e os anciãos de Israel
ordenaram ao povo: guardai todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Quando houverdes passado o Jordão, à terra que o Senhor vosso Deus vos dá, levantarão grandes pedras, e as rebocarão com cal, e escrevereis sobre elas todas as palavras desta lei, quando houverdes passado para entrar na terra que o Senhor vosso Deus vos dá, terra que mana leite e mel, como o Senhor, Deus de vossos pais, vos prometeu. Quando houverdes passado o Jordão, levantareis estas pedras no monte Ebal, como hoje vos ordeno, e as rebocareis com cal. Edificareis ali ao Senhor vosso Deus um altar de pedras. Não alçarás ferro sobre elas. De pedras de campo edificarás o altar do Senhor teu Deus, e oferecerás sobre ele holocaustos ao Senhor teu Deus. E sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás, e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. E muito claramente escreverás sobre as pedras todas as palavras desta lei. Então Moisés e os sacerdotes levitas falaram a todo Israel: silêncio, ó Israel, e ouve. Hoje te tornaste povo do Senhor teu Deus. Obedece à voz do Senhor teu Deus, e guarda os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. No mesmo dia, Moisés ordenou ao povo: quando houverdes passado o Jordão, estas tribos estarão no monte Gerizim para abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estas estarão no monte Ebal para pronunciar a maldição: Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas recitarão em alta voz a todo o povo de Israel: maldito aquele que fizer imagem esculpida ou fundida, abominação ao Senhor, obra de artífices, e a puser em oculto. E todo o povo responderá: amém. Maldito aquele que desonrar pai ou mãe. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que remover o marco do seu próximo. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que faz errar o cego no caminho. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que retém o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deita com a mulher de seu pai, porque descobriu a nudez de seu pai. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deita com qualquer animal. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deita com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deita com sua sogra. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo ocultamente. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar sangue inocente. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que não confirma as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá: amém. Deuteronômio, capítulo 28. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Deuteronômio, capítulo 28. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Sobre ti virão todas estas bênçãos e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais. Benditas as crias das tuas vacas e as crias das tuas ovelhas. Bendita a tua cesta e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que os teus inimigos, que se levantarem contra ti, sejam derrotados diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor te ordenará a bênção sobre os teus celeiros e sobre tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor te constituirá povo santo para si,
como te jurou, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Então todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e te temerão. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que jurou aos teus pais que te daria. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém de ninguém tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás somente em cima e não embaixo, se ouvires os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, e os guardares com cuidado para os cumprires. Não te desviarás de nenhuma das palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, para ires após outros deuses, para os servires. Porém, se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, nem tiveres cuidado de guardar todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás na cidade, e maldito serás no campo. Maldita a tua cesta e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor enviará sobre ti a maldição, a perturbação e a repreensão em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído e pereças rapidamente, por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. O Senhor te ferirá com pestilências, até que te consuma da terra em que estás entrando para possuí-la. O Senhor te ferirá com tísica, com febre, com inflamação, com calor ardente, com seca, com coivara e com ferrugem, que te perseguirão até que pereças. O céu sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará a chuva da tua terra em pó e em cinza. Do céu descerá sobre ti, até que sejas destruído. O Senhor te fará ser derrotado diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, mas por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás um objeto de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver será comida para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com coceira, das quais não poderás sarar. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com pasmo de coração. Ao meio-dia tatearás como o cego tateia nas trevas. Não prosperarás em nenhum dos teus caminhos. Serás oprimido e roubado todos os dias, sem que haja quem te livre. Desposarás uma mulher, mas outro homem a possuirá. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não colherás o seu fruto. O teu boi será morto diante dos teus olhos, mas não comerás dele. O teu jumento será arrebatado à tua frente, e não te será restituído. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, sem que haja quem as livre. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outra nação. Os teus olhos o verão, e se consumirão de saudade por eles todos os dias. Mas a tua mão não terá poder. Um povo que não conheces comerá o fruto da tua terra e de todo o teu trabalho, e serás oprimido e esmagado todos os dias. As coisas que os teus olhos virão te enlouquecerão. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não poderás sarar, desde a planta do teu pé até o alto da tua cabeça. O Senhor te levará a ti e ao rei, que tiveres posto sobre ti a uma nação que nem tu, nem teus pais conheceste. Ali servirás a outros deuses, de madeira e de pedra. Serás objeto de horror, provérbio e escárnio entre todos os povos para onde o Senhor te levar. Semearás muito no campo, mas colherás pouco, porque o gafanhoto o devorará. Plantarás vinhas e as cultivarás, mas não beberás o vinho nem colherás as uvas, porque o verme as consumirá.
Terás oliveiras em todo o teu território, mas não te ungirás com o azeite, porque a tua oliveira deixará cair o fruto. Terás filhos e filhas, mas não os conservarás, porque irão para o cativeiro. Todos os teus árvores e o fruto da tua terra o gafanhoto os possuirá. O estrangeiro que está no teu meio se elevará cada vez mais acima de ti, e tu descerás cada vez mais baixo. Ele te emprestará, mas tu não lhe emprestarás. Ele será cabeça, e tu serás cauda. Todas estas maldições virão sobre ti, te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porque não ouviste a voz do Senhor, teu Deus, nem guardaste os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordenou. Elas serão para ti e para a tua descendência um sinal e um prodígio para sempre. Porque não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e com bom ânimo. No meio da abundância de tudo, servirás, pois, aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, em fome, em sede, em nudez e em falta de tudo. Ele porá jugo de ferro sobre o teu pescoço, até que te destrua. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, das extremidades da terra, que virá como a águia voa. Uma nação cujo idioma não entenderás, nação feroz, que não terá respeito aos velhos, nem compaixão aos moços. Comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído. Não te deixará grão, nem mosto, nem azeite, nem cria das tuas vacas, nem cordeiros das tuas ovelhas, até que te faça perecer. Cercará todas as tuas cidades, em toda a tua terra, até que caia a muralha alta e fortificada em que confias, em toda a tua terra. Cercará todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te dê. No cerco e na angústia com que o teu inimigo te apertar, comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas que o Senhor teu Deus te deu. Até o homem mais delicado e sensível entre vós terá o olho sem compaixão para com seu irmão, para com a mulher do seu amor e para com o resto de seus filhos que ainda lhe restarem, de modo que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele come, porque nada mais lhe resta, por causa da angústia com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas cidades. A mulher mais delicada e sensível entre vós, tão delicada e sensível que não se arriscaria a pôr a sola do pé sobre o chão por causa da delicadeza e da sensibilidade, será mesquinha para com o marido do seu amor e para com seu filho e sua filha. Invejará o filho que sai do ventre e os filhos que ela tiver, porque os comerás secretamente, por causa da falta de tudo, na angústia com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas cidades. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas neste livro, temendo este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará vir sobre ti e sobre a tua descendência pragas extraordinárias, pragas grandes e duradouras, enfermidades más e duradouras. Fará vir sobre ti todas as pragas do Egito, das quais tiveste medo, elas se apegarão a ti. O Senhor também fará vir sobre ti toda sorte de enfermidade e toda sorte de praga que não está escrita neste livro da lei, até que te destrua. Deixareis de ser tão numerosos como as estrelas do céu, porque não ouviste a voz do Senhor teu Deus. Assim como o Senhor se agradou em vos fazer prosperar e multiplicar, assim se agradará em vos destruir e aniquilar, e sereis arrancados da terra em que estáis entrando para possuí-la. O Senhor vos espalhará por todos os povos, de uma extremidade da terra à outra. Ali servireis a outros deuses, que nem vós, nem vossos pais conhecestes, deuses de madeira e de pedra. Entre essas nações não tereis repouso, nem haverá descanso para a planta do teu pé. O Senhor te dará ali um coração ansioso, olhos cansados e alma abatida. A tua vida estará suspensa diante de ti. De manhã dirás, ah, se fosse tarde. E à tarde dirás, ah, se fosse manhã. Por causa do terror do teu coração e por causa do que os teus olhos verão. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que te disse,
nunca mais o verás. E ali vos oferecereis a vossos inimigos como escravos e como escravas, mas ninguém vos comprará. Deuteronômio, capítulo 29. Estas são as palavras da aliança. Deuteronômio, capítulo 29. Estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Moisés convocou a todos os israelitas e lhes disse: Os vossos olhos viram tudo o que o Senhor fez a Faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provações que vistes com os vossos olhos, os sinais e aquelas grandes maravilhas. Porém, até ao dia de hoje, o Senhor não vos deu coração para saber, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos no deserto, vos fiz andar. As vossas vestes não se envelheceram sobre vós, nem se desgastaram os vossos sapatos sobre os vossos pés. Não comestes pão, nem bebistes vinho, nem bebida forte, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando chegastes a este lugar, Sion, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, saíram ao vosso encontro para pelejar, mas os derrotamos, e tomamos a sua terra, e a demos por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Guardai, pois, cuidadosamente as palavras desta aliança, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Todos vós estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os vossos chefes, as vossas tribos, os vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o cortador da tua lenha até o aguador da tua água. Vós vos pondes hoje sob a aliança do Senhor vosso Deus e sob o seu juramento, que o Senhor faz convosco hoje, para vos confirmar como povo dele e para que ele te seja Deus, como te disse, e como jurou aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Não só com vós faço hoje esta aliança e este juramento, mas também com aqueles que não estão aqui conosco hoje. Vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações por onde atravessastes, e vistes as suas abominações e os seus ídolos de madeira e pedra, de prata e ouro que eles têm. Não haja entre vós homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie hoje do Senhor nosso Deus, para irem servir os deuses daquelas nações. Não haja raiz entre vós que dê fruto de fel e de absinto. Se alguém ouvir as palavras deste juramento, e por arrogância em seu coração disser, terei paz, ainda que ande segundo a dureza do meu coração, para acrescentar a saciedade à avidez, o Senhor não o quererá perdoar. Antes a sua ira e o seu zelo fumegará contra esse homem, e todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para o mal, conforme todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. As tuas gerações vindouras e o estrangeiro que vier de terras remotas verão as pragas desta terra e as enfermidades com que o Senhor a afligirá. Todo o seu território será enxofre e sal, abrasado. Não será semeado, nem brotará, nem crescerá nele planta alguma. Como foram subvertidas Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, pela ira e pela indignação do Senhor. Todas as nações dirão, por que fez o Senhor assim a esta terra? Por que este ardor de ira tão grande? E responderão, é porque abandonaram a aliança do Senhor Deus de seus pais, a aliança que ele fez com eles quando os tirou do Egito. Foram-se e serviram a outros deuses, e se prostraram perante eles, deuses que não conheciam e que nada lhes tinha dado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela todas as maldições escritas neste livro. E o Senhor os desarraigou da sua terra com ira, com furor e com grande indignação, e os lançou em outra terra, como hoje se vê.
As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio, capítulo 30. Quando todas estas bênçãos e maldições que pus diante de ti te vierem ao coração, estando tu entre todas as nações para onde o Senhor teu Deus te dispersar, e te voltares ao Senhor teu Deus, e obedeceres à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, então o Senhor, teu Deus, fará voltar os teus cativos, e se compadecerá de ti, e tornará a ajuntar-te de todos os povos, entre os quais o Senhor teu Deus te espalhou. Se os teus desterrados estiverem na extremidade do céu, de lá te ajuntará o Senhor teu Deus, e de lá te tomará. O Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e tu a possuirás, e fará bem a ti, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus fará vir sobre os teus inimigos que te odeiam e te perseguem todas estas maldições. Tu, porém, te converterás e obedecerás à voz do Senhor, e guardarás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Então o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra para bem, porque o Senhor tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem, como se alegrou em teus pais. Se obedeceres à voz do Senhor, teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não é encobertos demais de ti, nem demasiado longe. Não está nos céus, para dizertes: quem subirá aos céus para no-lo trazer e no-lo fazer ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar, para dizertes: quem atravessará para nós o mar, para no-lo trazer e no-lo fazer ouvir, para que o cumpramos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Eis que hoje ponho diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. O que eu hoje te ordeno é que ames ao Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a que vais para possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, hoje te declaro que perecerás. Não prolongues os dias na terra a que vais, passando o Jordão para entrar e possuir. Chamo hoje por testemunhas contra vós os céus e a terra. A vida e a morte ponho diante de vós, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, porque Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio capítulo 31. Então Moisés saiu e falou estas palavras. Deuteronômio capítulo 31. A todo Israel. Hoje tenho 120 anos de idade e já não posso mais liderar-vos. O Senhor me disse: tu não passarás este Jordão. O Senhor vosso Deus, Ele mesmo passará adiante de vós. Ele destruirá estas nações diante de vós, e vós as desapossareis. Josué também passará adiante de vós, como o Senhor disse. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Ogei, reis dos amorreus, que destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor os entregará a vós, e fareis com eles conforme tudo o que vos ordenei.
Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos aterrorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Então Moisés chamou Josué e lhe disse perante todo Israel: Sê forte e corajoso, porque tu entrarás com este povo na terra que o Senhor jurou a seus pais que lhes daria, e tu os farás herdá-la. O Senhor Ele mesmo vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel. Moisés lhes ordenou, ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier apresentar-se perante o Senhor vosso Deus, no lugar que ele escolher, lereis esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Congregai o povo, homens, mulheres e crianças, e o estrangeiro que está dentro das vossas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, e que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão, para a possuir. O Senhor disse a Moisés: Eis que os dias da tua morte são chegados. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Vieram, pois, Moisés e Josué, e se apresentaram na tenda da congregação. O Senhor apareceu na tenda, numa coluna de nuvem. A coluna de nuvem parou sobre a porta da tenda. O Senhor disse a Moisés: Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses estranhos da terra na qual está entrando, abandonar-me. E quebrará a minha aliança que fiz com ele. Naquele dia minha ira se acenderá contra ele. Desampará-lo-ei e esconderei dele o meu rosto, para que seja devorado. Muitos males e angústias o alcançarão. E dirá naquele dia: Não me alcançaram estes males, porque o meu Deus não está no meio de mim. Eu esconderei o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, porquanto se houveram voltado para outros deuses. Agora, pois, escrevei para vós este cântico. Ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu os tiver introduzido na terra que mana leite e mel, a qual jurei a seus pais, e tiverem comido e se fartado e engordado, então se voltarão para outros deuses, e os servirão, e me desprezarão, e quebrarão a minha aliança. Quando muitos males e angústias os alcançarem, então este cântico responderá por testemunha contra eles, pois não será esquecido da boca de sua descendência. Porque conheço a sua inclinação, o que já hoje intentam fazer, antes que os introduza na terra que lhes prometi com juramento. Nesse mesmo dia, escreveu Moisés este cântico, e o ensinou aos filhos de Israel. O Senhor deu ordem a Josué, filho de Num, e disse: Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Depois de Moisés ter acabado de escrever as palavras desta lei num livro, até o seu fim, ordenou aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor: Tomai este livro da lei, e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a vossa rebelião e a vossa cerviz dura. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, fostes rebeldes contra o Senhor. E quanto mais depois da minha morte, congregai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e os vossos oficiais, para que eu fale estas palavras aos seus ouvidos e tome por testemunhas contra eles os céus e a terra. Porque sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Nos dias vindouros o mal vos alcançará, porquanto fareis o que é mal aos olhos do Senhor, para o provocar à ira com as obras das vossas mãos.
Moisés recitou as palavras deste cântico até o fim, aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Deuteronômio capítulo 32. Escutai, ó céus, e falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. Caia como a chuva a minha doutrina. Destile como orvalho a minha palavra, como chuvisco sobre a relva e como gotas de chuva sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justiça, Deus fiel e sem iniquidade. Justo e reto é ele. Corromperam-se contra ele, já não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e insensato. Não é ele teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu. Lembra-te dos dias da antiguidade. Considera as gerações de muitos séculos. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos. Cercou-o, instruiu-o, guardou-o como a menina dos seus olhos. Como a águia desperta o seu ninho, paira sobre os seus filhotes, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas penas. Assim só o Senhor o guiou. Nenhum Deus estranho havia com ele. Fê-lo cavalgar sobre os altos da terra e comer os frutos do campo. Fê-lo chupar mel da rocha e azeite da dura pedra. Coalhada de vacas e leite de ovelhas com gordura de cordeiros e de carneiros de Bazã e de bodes, com o mais puro trigo. E bebeste o sangue espumante da uva. Mas Jezreel engordou e deu coices. Engordaste, engrossaste, ficaste gordo. Abandonou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos. Com abominações o irritaram. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais vossos pais não temeram. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te formou. O Senhor viu isso e os rejeitou, por causa da provocação de seus filhos e de suas filhas. Disse: esconderei deles o meu rosto, e verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com o que não é Deus, com as suas vaidades me irritaram. Portanto, a zelos os provocarei com o que não é povo, com nação louca os irritarei, porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno. Devorará a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Rips de meiles juntarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome, devorados de peste e de praga amarga. Enviarei contra eles dentes de feras e veneno de serpentes que se arrastam no pó. Por fora os devastará a espada, e por dentro o pavor, ao jovem, juntamente com a virgem, a criança de peito, juntamente com o homem encanecido. Eu disse que os espalharia e apagaria a sua memória de entre os homens, se eu não temesse a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludissem e dissessem: a nossa mão prevaleceu, e não foi o Senhor quem fez tudo isto. Porque são nação desprovida de conselhos, e neles não há entendimento. Se fossem sábios, entenderiam isto, considerariam o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000, e 2 fazer fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera, e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vide é da vide de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas venenosas, os seus cachos são amargos. O seu vinho
é veneno de serpentes e peçonha cruel de víboras. Não está isso guardado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a retribuição, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam. Porque o Senhor vindicará o seu povo e se arrependerá no tocante aos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e não há quem fique, nem escravo, nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses? A rocha em que se refugiavam, que comiam a gordura dos seus sacrifícios e bebiam o vinho das suas libações. Que se levantem e vos ajudem, que sejam o vosso abrigo. Vede agora que eu sou, e não há outro Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levanto a minha mão ao céu e digo: como eu vivo para sempre, quando eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão empunhar o juízo, tomarei vingança dos meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne. Do sangue dos feridos e dos cativos, das cabeças dos príncipes inimigos. Alegrai-vos, ó nações, com seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários, e fará expiação pela sua terra e pelo seu povo. Moisés veio com Josué, filho de Num, e proferiu todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo. Quando Moisés acabou de recitar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras com que hoje vos testifico, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. Por ela prolongareis os dias na terra a qual ides, passando o Jordão para a possuirdes. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés: sobe a esta montanha de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que dou aos filhos de Israel por possessão. Morrerás no monte ao qual subirás e te reunirás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor e se reuniu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Verás, pois, a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Deuteronômio, capítulo 33. Deuteronômio, capítulo 33. Esta é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse: o Senhor veio do Sinai e alvoreceu desde Seir sobre eles. Resplandeceu desde o monte Parã e veio com miríades de santos. À sua direita havia para eles fogo de lei. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se assentam a teus pés e recebem as tuas palavras. A lei que Moisés nos deu, herança da congregação de Jacó. Ele foi rei em Jesurum, quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben, e não morra, e não sejam poucos os seus homens. E isto disse de Judá: ouve, Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo. Com as suas mãos contenda pela sua causa, e sê tu o seu auxílio contra os seus inimigos. E de Levi disse: os teus Tumim e os teus Urim pertencem ao teu homem fiel, que provaste em Massá, e com quem contendeste nas águas de Meribá. O que disse de seu pai e de sua mãe, não os considero. Nem reconheceu a seus irmãos, nem conheceu a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ensinam os teus preceitos a Jacó e a tua lei a Israel. Oferecem incenso diante de ti e holocaustos sobre o teu altar. Abençoa, Senhor, a sua força e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e dos que o odeiam, para que nunca mais se levantem. De Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o protegerá, e ele repousará entre os seus ombros. De José disse: bendita do Senhor seja a sua terra,
com o que é mais precioso dos céus, com o orvalho e com as águas do abismo que jaz embaixo, com os mais excelentes frutos do sol e com os mais excelentes produtos dos meses, com o melhor das montanhas antigas e com o mais precioso dos outeiros eternos, com o melhor da terra e da sua plenitude e com a benevolência daquele que habitava na sarça. Venha tudo isso sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do príncipe entre seus irmãos. Como o primogênito do seu boi é a sua glória. Os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com eles ferirá os povos, todos até as extremidades da terra. Tais são as dezenas de milhares de Efraim, e tais são os milhares de Manassés. De Zebulon disse: Alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Convocarão os povos ao monte. Ali oferecerão sacrifícios de justiça, porque sugarão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. De Gade disse: Bendito aquele que faz dilatar a Gade, habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. Escolheu para si o melhor, porque ali estava escondida a porção do legislador. Veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. De Dan disse: Dan é cachorro de leão que salta de Bazã. De Naftali disse: Naftali, farto de favores e cheio da bênção do Senhor, possui o ocidente e o sul. De Aser disse: Bendito seja Aser entre os filhos, seja ele o favorecido de seus irmãos, e banhe em azeite o seu pé. De ferro e de bronze serão os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua força. Ninguém há como o Deus de Jesurum, que cavalga os céus para a tua ajuda e as nuvens na sua majestade. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: Destrói-o. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó estará a sós numa terra de cereal e de mosto, e os seus céus destilarão orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza? Assim os teus inimigos se submeterão a ti, e tu pisarás os seus altos. Deuteronômio, capítulo 34. Depois subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, todo o Naftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até ao mar ocidental, o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Mostro-te para que a vejas com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Este o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Tinha Moisés 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés nas campinas de Moabe 30 dias. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe impusera as mãos. Assim os filhos de Israel lhe obedeceram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em tudo o que fez com mão forte e com grande espanto, à vista de todo Israel.